que entra a formação do professor. Por quê? Porque o professor, muitas vezes, ele não se apropriou da tecnologia, que é o que demonstra o vídeo, né? Então, acaba tendo um choque entre a realidade do aluno e a realidade do professor. Porém, ele precisa dessas orientações, né, dessas formações, para que ele integre, né, essas tecnologias como uma ferramenta, né, um recurso de aprendizagem, né? E é isso que a escola hoje está propondo, diferente da metodologia, né, da anterior. Ensina a criança a pensar. Então, ele vai mesmo interagir, ele vai formar opinião e ele vai se manifestar através da tecnologia, né? Porém, a gente não pode, eu acho assim, eu queria dar uma parte até no assunto anterior, desse que virou já um bordão, né? De que o professor não é valorizado. Eu acho que a partir do momento que a gente parar de falar isso, o professor vai começar a ser valorizado. Porque o papel dele é fundamental. Todos nós passamos por um professor, né? Então, é uma profissão extremamente que deve ser respeitada e valorizada. Eu sou, assim, defensora incrível dos professores. Por quê? Porque, às vezes, lá em Natal, não vou nem citar lá Pará, nem Amazonas, tal, mas teve uma professora que ganhou, professor nota 10, que ela alfabetizou os alunos usando o cardápio do quiosque que tinha lá naquela cidadezinha, que eu não sei o nome, mas era o único quiosque, e ninguém tinha caderno, e eles escreviam na areia da praia. Então, um profissional desse tem que ser mesmo muito, muito valorizado. E como ela, tem muitos outros. Lógico que tem aquele professor mais antigo que vê a tecnologia e fica contando o tempo para ver quanto tempo falta para ele se aposentar. Mas esse é o exemplo da professora que soube usar as tecnologias disponíveis, né? Com certeza. Porque alfabetizar usando areia tem que ser muito criativo. E professor é criativo, porque ele consegue fazer o que ele tem que fazer, né? Transmitir o que ele tem que transmitir, incentivar o que ele tem que incentivar com os recursos que ele tem na mão. Mas eu vou voltar um pouco que hoje eu participei de uma discussão muito bacana do professor com as tecnologias, novas tecnologias, que em geral trazem muita insegurança para o professor, porque eu tenho jovens aqui, mas a minha geração teve muito mais dificuldade de se apropriar da era digital, e essas crianças já nascem com isso. E os professores se sentem ameaçados, muitos, né, pelo não conhecimento, pela não apropriação, e muitas vezes os alunos sabem muito mais do que eles. Mas eu estava ouvindo hoje uma experiência muito bacana, e já ouvi em outros lugares, de como você tem um trabalho de interação entre professores e alunos, onde os alunos ensinam os professores a se apropriar das novas tecnologias, e os professores qualificam as tecnologias para os alunos, ou seja, os professores trazem novos conteúdos, novas possibilidades de conteúdo e de conhecimento da internet, das ferramentas, todas as ferramentas das redes sociais, e os alunos também ficam numa situação de interação muito mais de igual para igual para o professor. Então, isso é muito bacana, porque você traz, o aluno se sente importante, se sente reconhecido pelo professor, o professor reconhece essa possibilidade de aprender com o aluno, ao mesmo tempo não perde o seu papel, isso é que é legal, quer dizer, porque ele tem um papel aí de qualificar esse aluno que não sabe usar, como é que usar, acessar esse conhecimento, e qual é o tipo de conhecimento e como é que isso pode ser feito, né? Então, e outra coisa que eu acho que é importante é que o professor que se apropria dessas tecnologias, ele se sente muito bem, quer dizer, isso é importante, tem uma coisa da autoestima do professor, porque hoje todos nós temos que estar inseridos, se a gente está querendo participar dessa sociedade, temos que estar inseridos nas tecnologias, e a escola, sem dúvida. Então, esse professor que se apropria dessas tecnologias, muitas vezes ensinados pelos próprios alunos, ele ganha uma outra autoestima também de valorização. O Lau BC está comentando aqui no Twitter, como o vídeo mostra, não basta usar a tecnologia sem refletir ou fazer pedagógico, né? E a Tanucci, nós aqui no Lab costumamos dizer que a tecnologia não pode substituir, literalmente. Isso, né? Então, com certeza. Tem que agregar. Não tem a menor possibilidade. A interação entre professor, conjugar aluno, duas coisas, né? E o conhecimento é mais um recurso.
É mais que um recurso, eu acho, mas enfim, eu acho que ela muda a forma de pensar e de se estruturar a escola. Deveria mudar, pelo menos, né? E eu acho que se a escola não mudar, ela vai estar sempre defasada. Mas eu acho que ela está mudando. Tá, Mas isso tem um acho, tempo, né? acredito, Eu acho que ninguém claro. vai conseguir fazer assim e Claro. mudar do dia para a noite, por mais boa intenção que tenha, né? Eu acho que tudo tem um tempo. E principalmente quando se lida com o ser humano, né? Então o ser humano ele é mais lento nas mudanças, na apropriação e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa da descoberta do professor mesmo, dessas novas possibilidades. Isso que a Neca trouxe, eu acho que é um ponto nevrálgico, porque é o lugar onde a troca de experiências mesmo e de conhecimentos efetivamente pode se concretizar, porque de fato as crianças e jovens eles nasceram teclando, e é o lugar onde eles podem fazer isso acontecer, e ao mesmo tempo o momento da aproximação da linguagem, onde o professor se aproxima do seu aluno, porque eles vivem, parece que universos separados na maior parte do tempo escolar. Só um comentário, o Daniel Fio aqui falou que hoje em dia os alunos só aprendem a ler e escrever a partir do uso do computador. Eu acho que, assim, ele faz essa pergunta, mas eu acho que a gente não chegou né? Não, Nessa beirada aí, né? Eu acho que é importante ele desenvolver, inclusive, todo o processo, né? Para ele se apropriar para poder... Porque o computador, ele vai, vamos supor, ele sabe escrever o nome e tal, com a letrinha, ele decora, né? Nós temos que sair desse conceito do decorar. E aprender a ler e escrever é muito mais do que desenhar a grafia, né? O principal é justamente saber interpretar o que está escrito ou o que ele quer escrever, né? Formar opinião para isso. Uma trajetória de interesse, de investigação mesmo. Agora tem umas experiências interessantes acontecendo, no país já acontecendo, de formação de professores com o uso da internet como eixo, assim, buscando essa construção colaborativa do conhecimento, os professores como autores de atividades, como autores de dicas entre os professores, como autores algumas vezes de currículos nas redes. Isso assim, experiências implementadas já nas redes do Paraná é um caso desses, tem experiências muito interessantes. Então, e isso linkado com a carreira do professor, linkado com o salário, com pontuação. Então, acho que tem uma combinação muito interessante, onde o professor é protagonista da tecnologia. E aí eu acho que ao fazer a formação, tendo isso no eixo da formação, ele consegue transformar isso para a sala de aula mais facilmente. Porque ele tem o principal, que é o caminho. Aí ele vai Samanta, usar tem algum comentário aí interessante? Eu tenho 2 filhos, Do né, Twitter. de 7 e 10 anos, eles são blogueiros, twitteiros, tudo. E o meu mais velho, com 3,5 para 4, ele aprendeu a ler sozinho e o computador foi muito importante. Então eu acho que tem experiências, infelizmente ou felizmente, assim mesmo. É porque assim, eu tenho outra geração de filhos, né? Claro. E o meu filho mais velho, realmente, eu tenho fotos dele muito pequeno, que ele teclava com os padrinhos no Messenger. E não era uma colagem do copiei, porque eu li na caixa escrito a marca. Mas houve Ele estímulo, tentava né? fazer essa troca. É isso que eu ia falar, mas Estimulou, vocês né? como pais Os sons estimularam. ali, outro comentário, a tecnologia tem que agregar e não nos deixar dependente Eu dela, também né? acho. Sim, Exatamente. não, é Aliás, verdade, mas eu não até vou tinha virar um esse vínculo, eu vou robozinho. até repetir que ele teclava com os padrinhos, que eram muito ocupados, que são os nossos irmãos mais novos. Então, ele tinha também essa troca. A família, de alguma forma, estava comprometida para que aquilo funcionasse, né? Mostrar Mas aconteceu muito antes da escola. A escola demorou a descobrir que funcionava. Mas a minha mais velha, tem 29 anos, ela é da geração anterior e ela também se alfabetizou e não foi com o computador, foi com a minha agenda telefônica. Ela vinha e falava, mamãe, que letra é essa? Mamãe, que letra é essa? E ela se alfabetizou assim. Então, de cada um e do estímulo. Se eu falasse, vai brincar, deixa eu falar, ela não teria se alfabetizado. A mesma coisa a Samanta, daqui você não vai mexer com isso daqui, ele não teria se alfabetizado. Mas o que vai além é justamente isso, é saber o que vai fazer com isso que adquiriu. O Guilherme morou no gostaria Japão, um país super high-tech. E aí, isso acontece Não, muito eu não lá, tive a oportunidade de conviver conviver, com de ver criança. como que eles estão, mas não existe isso. Eles têm
um sistema de escola deles é um sistema hierárquico, eles organizados, eles respeitam os professores. Aliás, a escola começa antes da escola. Eles começam organizando a sua turma da sua rua, eles vão passando de casa em casa, eles param o trânsito para passar a turma, entram na escola. É outro nível de desenvolvimento social. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta agora. E essas questões que eu não sei avaliar o quanto é representativo ou não, mas que aparece volta e meia no jornal, dos suicídios dos jovens porque não entrou na faculdade, ou sei lá, porque é uma pressão dos pais por conta da educação. Eu trabalhei numa revista para o Japão como correspondente por alguns anos, acompanhei muito esses dois lados da sociedade. Isso é uma coisa que aconteceu naquela geração que alcançou muito no Japão logo depois e tinha que competir. O Japão passou por um estágio que isso era mais frequente e ficou muito famoso isso. Mas hoje já não acontece do mesmo jeito, até porque as famílias estão mais flexíveis, se sentem mais seguras, não precisam que o filho tenha tanto. Acho que isso é a China de hoje. E que o filho vai ter que manter a família, então ele tem que ser muito bom. Já o peso na Coreia também, o peso no Japão mudou, acho que a pressão não é mais a mesma. A experiência talvez atual seja Deixa eu fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque hoje no Brasil a gente vive uma dicotomia entre as pessoas que não têm a possibilidade de colocar os seus filhos numa escola melhor. Uma escola melhor hoje, salvo raras exceções, de municípios, por exemplo, que a gente sabe, Curitiba, Indaiatuba, que eles têm um nível de investimento e as escolas públicas de ensino fundamental são de boa qualidade. Então a gente vive uma dicotomia. Então as pessoas que querem dar um pouco mais de qualidade na educação dos seus filhos na escola, eles acabam colocando numa escola particular. Isso é uma realidade. Como fazer para que exista também da parte, não sei se isso é uma preocupação também no plano de governo, de buscar dentro uma excelência dentro das escolas particulares para que não fique solto o negócio. Uma escola tem um padrão, outra escola tem um padrão. Você acaba não tendo ciência de que se aquilo efetivamente é o melhor para o seu filho. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que a gente, sem dúvida, nós temos ótimas escolas particulares no Brasil, privadas no Brasil todo. Interessante até que a escola mais bem classificada no Enem é uma escola do Piauí. E a gente foi investigar... Diversas do Piauí, acho que é uma... Mas a primeira, é uma escola privada, mas é uma escola privada que não tem uma mensalidade tão alta assim. Então não é que é uma escola de uma eliticíssima, entendeu? Mas o que eu quero dizer, assim, também existe um mito que a gente deveria desfazer de que toda escola particular é melhor que a escola pública. Você até fez essa ressalva, mas eu quero dizer aí assim, entra outra questão da segurança, a questão da coisa. Mas eu acho que, na verdade, é o seguinte, você tirando um primeiro grupo de escolas particulares boas, na verdade, a grande maioria das escolas privadas são iguais ou piores do que as escolas públicas de verdade. E os resultados são ruins também, entendeu? Mas existe um certo mito de que a escola privada é melhor. Essa escola privada de um bairro, que é uma mensalidade baratíssima e tal, ela é muito, especialmente escola infantil, ela é muito pior, via de regra, do que a escola pública de educação infantil. Então, eu acho que assim, existe um mito do que, claro, um grau grande das melhores são muito melhores, mas de que a escola particular, como via de regra, melhor que a escola pública, não é verdade. Se a gente fizer por isso a minha preocupação de saber como que existe uma preocupação dentro do plano de governo para saber. Tem uma questão de status, de buscar a escola privada também, que é importante. E você levantou um ponto importantíssimo, que é um preconceito brasileiro, né? Que não gosta da mistura, não gosta da diversidade. Exatamente, eu digo isso para desmistificar, porque às vezes a pessoa acha que está fazendo melhor para o filho e não está. Mas é o nosso, né? Acho que nos colocamos, e às vezes o discurso que as pessoas colocam eu vou colocar na escola particular porque a pública é ruim, e na verdade ele está escondendo esses outros motivos. Mas a gente coloca mesmo.